Nos suntuosos corredores do Palácio Real de Jerusalém, ecoava uma história que tocava profundamente os corações de todos que a ouviam. Era a história de Mefibosete, cujo nome carregava o peso de seu destino, aquele que espalha vergonha. Neto do rei Saul e filho de Jonatas, sua vida foi marcada por uma tragédia que mudaria para sempre seu caminho. Quando tinha apenas 5 anos, em um dia que começou como qualquer outro, notícias devastadoras chegaram do campo de batalha. Seu pai Jonatas e seu avô Saul haviam caído em combate. No caos que se seguiu, sua ama, tomada pelo pânico, o pegou nos braços e fugiu apressadamente. Em sua pressa desesperada, ela tropeçou, e a queda teve consequências irreversíveis. O pequeno príncipe ficou aleijado de ambos os pés. Aquela queda não apenas machucou seu corpo, mas também alterou drasticamente seu destino. De herdeiro do trono a um jovem marcado pela deficiência, Mefibosete começaria uma jornada que o levaria das profundezas do desespero às alturas inesperadas da graça divina. Ninguém poderia imaginar que aquele momento de tragédia seria apenas o começo de uma história extraordinária de redenção, que atravessaria gerações e tocaria incontáveis vidas no reino de Israel. Em Lodebar, uma terra árida e esquecida nos confins de Israel, Mefibosete cresceu longe dos olhares da corte real. Sob os cuidados de Maquir, filho de Amiel, o jovem príncipe aprendeu a conviver com suas limitações em uma sociedade que valorizava a força e a perfeição física. Cada amanhecer trazia consigo o peso de ser um príncipe caído, escondido nas sombras do esquecimento. Da janela de sua modesta habitação, observava as crianças correrem e brincarem livremente, uma atividade que para ele permaneceria apenas como um sonho distante. As perguntas atormentavam sua mente inquieta. Por quê, Deus? Por que fui arrancado do palácio para viver neste exílio? Que propósito pode haver em tanto sofrimento? Os anos passavam vagarosamente em Lodebar, palavra que ironicamente significava lugar sem pasto, um reflexo perfeito da aridez que Mefibosete sentia em sua alma. Suas manhãs eram marcadas pela luta diária para realizar as tarefas mais simples, e suas noites eram preenchidas com lembranças amargas do que poderia ter sido. Entre os habitantes locais, circulavam histórias sobre o novo rei, Davi, que havia estabelecido seu reino em Jerusalém. Alguns diziam que ele estava caçando os últimos descendentes de Saul, outros comentavam sobre sua misericórdia. Para Mefibosete, cada menção ao nome de Davi trazia uma mistura de medo e curiosidade. Em suas noites solitárias, enquanto outros dormiam, ele se permitia sonhar com as histórias que ouvirá sobre seu pai, Jonatas, e sua lendária amizade com Davi. Mas esses momentos de devaneio eram rapidamente substituídos pela dura realidade de sua condição. Ele era apenas um príncipe aleijado, escondido nas sombras de um reino que um dia deveria ter sido seu. O que Mefibosete não sabia era que, mesmo em seu esconderijo em Lodebar, os fios invisíveis da providência divina estavam tecendo um destino muito diferente do que ele poderia imaginar. Uma mudança radical estava prestes a acontecer, e ela viria de uma fonte totalmente inesperada. Em uma manhã aparentemente comum em Lodebar, o solo árido tremeu sob o galope de cavalos reais. Uma nuvem de poeira no horizonte anunciava a chegada de uma comitiva que mudaria para sempre o destino de Mefibosete. Os habitantes da região, pouco acostumados a visitas oficiais, observavam com espanto a aproximação dos soldados que carregavam o estandarte real de Davi. O coração de Mefibosete acelerou quando os cascos dos cavalos pararam diante de sua porta. Seus pensamentos corriam desenfreados. Chegou minha hora? É assim que termina a minha história? Anos de medo e expectativa convergiam para este momento. Um soldado de aparência austera, mas voz surpreendentemente gentil, transmitiu a mensagem que parecia impossível. O rei Davi solicita sua presença em Jerusalém. A jornada até o palácio foi uma mistura de terror e expectativa. Cada solavanco da carruagem enviava ondas de ansiedade por seu corpo já fragilizado. Mefibosete ensaiava mentalmente suas últimas palavras, imaginando que seria executado como outros descendentes de Saul. O que ele não sabia era que o coração do rei Davi guardava um segredo que remontava a uma antiga promessa. Ao entrar na sala do trono, Mefibosete prostrou-se imediatamente, seu rosto tocando o chão frio de mármore. O silêncio que se seguiu parecia interminável, até que a voz de Davi, carregada de uma emoção inesperada, preencheu o ambiente. Mefibosete, filho de meu amado amigo Jonatas. Erguendo levemente a cabeça, ainda tremendo, Mefibosete encontrou o não olhar severo de um rei vingativo, mas os olhos compassivos de alguém que o observava com afeto genuíno. Davi continuou, sua voz embargada pela emoção: "Não tema. Hoje cumpro uma promessa feita a seu pai."
Todas as terras de Saul serão suas novamente, e você terá um lugar permanente à minha mesa, como um de meus próprios filhos. Confuso e sobrecarregado, Mefibosete mal conseguia processar o que estava acontecendo. Quem é teu servo? Ele gaguejou, para que te importes com um cão morto como eu. Suas palavras revelavam anos de autopercepção distorcida, moldada pelo isolamento e rejeição. O que Mefibosete ainda não compreendia era que este momento marcava apenas o início de uma transformação muito mais profunda. Uma nova vida o aguardava, mas com ela viriam desafios que testariam não apenas sua lealdade, mas também sua capacidade de aceitar e compreender o verdadeiro significado da graça. Os primeiros dias de Mefibosete no palácio foram uma mistura desconcertante de deslumbramento e desconforto. Servos corriam para atendê-lo ao menor sinal. Suas vestes agora eram do mais fino linho, e sua cadeira na mesa real estava permanentemente reservada à direita do rei. No entanto, a transição de uma vida de esconderijo para os holofotes da corte não era simples. Cada refeição no palácio trazia novos desafios. Mefibosete precisava aprender a navegar não apenas pelos costumes da corte, mas também por suas próprias inseguranças. Os olhares curiosos dos cortesãos o seguiam, alguns com compaixão, outros com desdém mal disfarçado. Será que pertenço realmente a este lugar? Perguntava-se constantemente, enquanto tentava manejar os talheres com a dignidade esperada de alguém à mesa do rei. Davi, percebendo seu desconforto, frequentemente buscava incluí-lo nas conversas, compartilhando histórias sobre Jonatas. Seu pai, dizia o rei com os olhos brilhando de emoção, era o homem mais nobre que já conheci. Sua lealdade e coragem vivem agora através de você. Estas palavras, embora reconfortantes, também pesavam sobre Mefibosete como uma responsabilidade adicional. Em suas noites solitárias nos aposentos reais, muito mais luxuosos que sua antiga morada em Lodebar, Mefibosete lutava com pensamentos contraditórios. A bondade de Davi era genuína, isso ele não podia negar, mas anos de autodesprezo não desaparecem da noite para o dia. Às vezes, acordava sobressaltado, temendo que tudo não passasse de um sonho elaborado. Foi durante uma dessas noites de insônia que Mefibosete teve um encontro inesperado nos jardins do palácio. Um dos veteranos de guerra de Davi, também marcado por cicatrizes de batalha, compartilhou com ele uma perspectiva transformadora. Suas limitações não definem seu valor aos olhos de Deus ou do rei. É sua presença aqui que honra a memória de seu pai e demonstra a fidelidade de Davi. Lentamente, Mefibosete começava a compreender que sua nova posição não era apenas sobre privilégios, mas sobre propósito. No entanto, o verdadeiro teste de sua transformação estava prestes a chegar, quando uma crise no reino ameaçaria tudo o que ele havia conquistado. Quando a rebelião de Absalão eclodiu, o palácio mergulhou em caos. Davi, forçado a fugir de Jerusalém às pressas, deixou para trás um reino dividido e corações confusos. Para Mefibosete, este momento representava mais que uma crise política. Era o teste supremo de sua gratidão e lealdade. Siba, seu servo, viu na confusão uma oportunidade para o engano. Apresentando-se diante de Davi durante sua fuga, levou provisões e uma mentira venenosa. Mefibosete ficou em Jerusalém, pois pensa que hoje a casa de Israel lhe devolverá o reino de seu pai. As palavras de Siba eram como adagas envenenadas, plantando dúvidas no coração já ferido de Davi. Na realidade, Mefibosete permanecerá em Jerusalém não por escolha, mas por impossibilidade. Siba, ao partir com os animais que poderiam transportá-lo, havia deliberadamente deixado seu senhor para trás. Preso em sua condição física e traído por seu próprio servo, Mefibosete viveu dias de angústia profunda. Seu coração partido entre a impotência de sua situação e a dor de ser mal interpretado por Davi. Durante os longos dias de ausência do rei, Mefibosete expressou seu luto de maneira visível. Deixou de cuidar de sua aparência, não aparou a barba nem lavou suas vestes. Cada dia que passava era marcado não pela preocupação com suas propriedades ou status, mas pela angústia genuína pelo bem-estar de Davi. Quando finalmente a rebelião foi sufocada e David retornou vitorioso a Jerusalém, o momento da verdade chegou. Mefibosete foi chamado à presença do rei para explicar suas ações. O ambiente estava tenso, carregado com o peso de possíveis consequências. Os cortesãos observavam atentamente, curiosos para ver como o rei lidaria com esta aparente traição. Com lágrimas nos olhos e voz embargada pela emoção, Mefibosete se apresentou diante de Davi, sua aparência descuidada testemunhando seu luto. O que se seguiria seria uma demonstração extraordinária de um coração transformado pela graça, mas também um momento de decisão que revelaria a verdadeira natureza de sua transformação.
Diante do trono, Mefibosete enfrentou o momento mais crucial de sua vida. Com voz trêmula mas firme, expôs sua verdade: meu senhor e rei, meu servo me enganou. Pois teu servo disse: selarei um jumento para montar e ir com o rei, porque sou aleijado. Mas Siba me caluniou diante do rei. Davi, ainda processando a complexidade da situação, proferiu seu julgamento: você e Siba dividirão as terras. Era uma decisão que poderia parecer justa aos olhos de muitos, mas que ainda carregava o peso de uma desconfiança velada. Foi neste momento que a verdadeira transformação no coração de Mefibosete se revelou de maneira mais profunda. Com uma nobreza que surpreendeu a todos os presentes, Mefibosete respondeu: que ele fique com tudo, pois para mim basta que meu senhor e rei tenha voltado em paz para sua casa. Suas palavras, livres de qualquer amargura ou ressentimento, demonstravam uma alma que havia verdadeiramente compreendido o significado da graça. O silêncio que se seguiu no salão real foi ensurdecedor. Os cortesãos, acostumados a intrigas e disputas por poder e propriedades, não conseguiam compreender tal desprendimento. Aquele que uma vez se considerava um cão morto, agora demonstrava uma dignidade real que transcendia posses materiais. Os olhos de Davi, marejados de lágrimas, encontraram os de Mefibosete. Naquele momento, o rei reconheceu no filho de Jonatas não apenas o reflexo da nobreza de seu falecido amigo, mas um homem que havia sido profundamente transformado pelo poder da graça e do amor incondicional. Esta cena marcaria para sempre a história de Israel, não pelas terras disputadas ou pelo drama da traição, mas pelo testemunho vivo de como o amor e a graça podem transformar um coração quebrantado em um vaso de honra. Contudo, a jornada de Mefibosete ainda guardava uma última e profunda lição sobre o verdadeiro significado da redenção divina. A história de Mefibosete ecoou através das gerações em Israel não apenas como um relato de redenção política, mas como um poderoso testemunho da graça transformadora de Deus. Nas noites tranquilas do palácio, agora verdadeiramente seu lar, Mefibosete frequentemente refletia sobre sua extraordinária jornada. Aquele que carregava o nome que significava espalhador de vergonha, havia se tornado um símbolo vivo da honra restaurada. Sua presença diária à mesa do rei não era mais marcada pela insegurança ou medo, mas por uma profunda gratidão e compreensão do amor incondicional, tanto humano quanto divino. Em suas conversas com jovens do palácio, Mefibosete compartilhava sua história com uma nova perspectiva. Minhas limitações físicas, que antes via como uma maldição, tornaram-se um testemunho da graça de Deus. Pois foi em minha fraqueza que sua força se aperfeiçoou. Suas palavras tocavam profundamente aqueles que lutavam com suas próprias limitações e feridas. A transformação em sua vida se tornou uma poderosa metáfora do amor redentor de Deus. Assim como Davi o buscou quando estava escondido em Lodebar, Deus também busca aqueles que estão perdidos e quebrantados. Assim como foi elevado da poeira para a mesa do rei, todos os que se humilham diante de Deus podem ser exaltados por sua graça. O verdadeiro milagre não estava na cura de suas pernas, que permaneceram aleijadas, mas na cura de seu coração, que aprendeu a ver além das circunstâncias físicas. Sua deficiência, antes motivo de vergonha, tornou-se um canal para demonstrar que o valor de uma pessoa não está em sua perfeição física, mas em seu coração transformado pela graça. Nos anos que se seguiram, a história de Mefibosete continuou a inspirar gerações. Seu testemunho lembrava a todos que, independentemente de suas limitações ou passado, há sempre um lugar à mesa do Rei dos Reis para aqueles que aceitam seu convite de amor. E assim, o homem que uma vez pensou que sua vida estava limitada à sombra de uma tragédia, descobriu que Deus pode usar nossas maiores fraquezas para revelar sua maior glória. Pois, nas palavras que Mefibosete frequentemente compartilhava, não são nossas capacidades que definem nosso valor, mas o amor daquele que nos chama pelo nome e nos convida para sua mesa. O que você achou da história de hoje aqui no Infinita Oração? Por favor, nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou nessa história de profunda transformação pela graça. Inscreva-se agora no canal, ative o sino das notificações e lembre-se também de deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir essa história hoje. Até amanhã no nosso próximo vídeo.